Olá pessoal, nós somos o canal Agricultura A a Z e nossa missão é levar o especialista até você. No vídeo de hoje você conhecerá a inspiradora história do pai da soja, professor Tuneu Sediama. Antes de seguirmos, gostaria de te contar que, semanalmente, o canal traz vídeos com especialistas do agro de maneira totalmente gratuita. Você pode apoiar este trabalho? É fácil. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com um amigo. Bora pro vídeo? Nosso entrevistado de hoje é um grande cientista, pesquisador e professor, por muitos reconhecidos como o maior e melhor melhorista de soja de nosso país, o professor Tuneu Sediama, carinhosamente conhecido como o pai da soja. Professor Tuneu é formado em agronomia e também possui o título de mestre em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, possui o título de PhD e pós-doutor pela Universidade Purdue em West Lafayette, uh, um grande cientista que desenvolveu um grande número de variedades de soja. Na verdade, um ícone do agro. Professor Tuneu, muito obrigado, seja bem-vindo. É um grande privilégio estar recebendo o senhor para este bate-papo. Professor Borém, e eu que agradeço essa oportunidade, porque se não tivesse já há bastante tempo conversando sobre esse momento, eu provavelmente estaria relutando para apresentar a minha história. Mas é com grande satisfação que venho fazer um resumo de estar exatamente completando 55 anos na Universidade Federal de Viçosa. Ok, e nós, como sociedade científica, conhecemos o cientista Tuneu Sediama, suas realizações, mas conta para nós, quem foi o menino Tuneu? Bem, eu vim de uma família de agricultores e meus pais sempre me educavam dizendo que uma das formas de poder, não é vencer, mas aprender, poder ser alguém, era através do estudo. Então, isso desde criança eu sabia que eu tinha que estudar. Embora eu nunca fui um estudante muito bom, no sentido assim de aprender com facilidade. Por outro lado, eu sempre dedicava, porque eu tenho até hoje um assunto que é o seguinte: não me desafie que eu não gosto de perder. Ah, sim. Esse é o problema. Então, a pessoa me desafiou que eu vou tirar nota mais alta que você, não incomoda, mas eu tiro o segundo. E sempre foi assim. E como foi o seu curso de graduação? O curso de graduação para mim foi um modelo, porque a satisfação de ter passado primeiro como excedente, isso é um detalhe que quase ninguém sabe, eram 110 vagas e eu passei com um excedente com 5 outras pessoas que obtivemos exatamente a menor média. E, em consequência, após a reunião, eu imagino, né, dos colegiados superiores, decidiram, para não sortear os 5 que empataram, incluir mais 4. Então, eu estava então no 110 mais 4. E graças a isso que eu fiquei como estudante da Universidade Federal de Viçosa. Ai, que fato curioso. E conta pra gente como foi esse período, algum lazer, alguma atividade cultural durante a fase de graduação? Eu tenho vários, mas o mais importante foi a minha facilidade de fazer amizade. Embora a minha facilidade de fazer amizade não é com muita gente, mas com pouca gente. E essas pouca gente, quem eram? Aqueles que estavam morando no meu alojamento. Aí um dia veio um colega que trouxe um violão. E eu, desde menino, e meus pais gostavam de cantar, minha mãe, né, então ensinava as músicas japonesas, e eu gostaria de aprender. Aí o que que meu pai fez? Comprou um violão para mim. E antes de comprar um violão, comprou uma gaita, não sei como é que chama, de vocal soprano. Então eu comecei ali, depois o violão, depois o violino. Então eu fui assim uma pessoa que gostava de participar
tocando gaita, aprendi flauta também, assim por diante. E assim que quase ninguém sabe da minha história, eu vou contar um detalhe. Eu, quando era estudante, que estava digamos assim, tem das 7 até 10 anos, 11, 12, 13, na época ginasial. E fui estudar num colégio e fui convidado para ser coroinha, não coroinha, aquele grupo de cantores Do coral. do coral. Até que um dia minha voz começou a desafinar e fui solicitado a deixar de lado. Mas isso veio da história que meus pais cantavam. E isso me alegrava. Minha mãe cantava, eu aprendi muitas coisas, sei até hoje. Então, quando eu vim aqui para a universidade, o Marcelo Pereira, de Pedro Leopoldo, trouxe um violão. Ah, foi a minha maior alegria. Tirou todas aquelas dificuldades do estudo. Logicamente que eu não esqueci de estudar, mas eu aproveitava para gostar, aproveitar dos aniversários, das apresentações para os namorados secretos, né, dos meus amigos, para fazer seresta. Ah, mas que legal, que legal. Bom, informado. E como foi a sua ida para os Estados Unidos, chegar a West Lafayette? Isso é uma parte extremamente interessante, porque quando eu comecei a trabalhar na universidade, eu não tinha alternativa de o que eu ia trabalhar. Mas havia um projeto entre a Universidade Federal de Viçosa, digamos assim, com a Universidade de Purdue. E esse projeto, a Universidade Federal de Viçosa, o projeto Purdue, era sobre soja, porque os americanos acreditavam muito mesmo do potencial futuro do Brasil. E até tem um detalhe antes de responder. Quando eu entrei na universidade para trabalhar com soja, a pergunta que eu sempre conto para todo mundo hoje era: Toneu, todos sabemos que não tem como plantar soja no Cerrado. E você está trabalhando aí, eu vejo você todos os dias cumprindo o horário de trabalho. Eu respondia: eu fui contratado para fazer essa atividade. Aí que veio a história da universidade. Eu sempre gostei de. Aí que veio um pai, não é que eu gostei de estudar, senti necessidade. É outra coisa muito diferente de estudar, para ser alguém, para poder passar o conhecimento. E eu fiquei na lista de espera, professor Boré, de que era quanto aqui? 5 anos na lista de espera para ir para os Estados Unidos. 69, 70, 71, 72, 73. Até que no final de 73 foi aberta uma vaga. Aí que vem um outro detalhe. Ao pedir licença ao Ministério da Agricultura, não foi concedido a licença. Mas os administradores, reitores, diretores falaram: não, Tunel, vai se você quer. E eu fui. Graças a Deus deu tudo certo. Fui muito bem recebido por uma razão, que o Dr. Kirk Laverne Atherall e o Dr. Marvin Swearingen, que foi extensionista, e o Dr. Kirk Atherall, que era o cientista na área de fitopatologia, eles me receberam de braços abertos. Ao ser apresentado para o Dr. James Wilcock, que era o meu orientador oficial, eu então vivi dentro dos Estados Unidos como se estivesse vivendo uma continuidade daqui da universidade. Isso foi um grande passo que eu senti extremamente bem nos Estados Unidos. E esse treinamento permitiu que o senhor desenvolvesse a primeira variedade de soja para o cerrado brasileiro. Mas assim, para que a soja realmente expandisse, eu fico pensando, qual foi o clique na cabeça do senhor em introduzir o período juvenil longo na soja? Isso também é muito interessante, muita gente sabe, inclusive tem tese de pós-graduação. Nós sabíamos que as mutações ocorrem e que poderia ser um dia a soja ter um mutante para ser introduzido cerrado. Isso nós aprendemos logo que entramos na academia da universidade. Quando que isso vai ocorrer? Não sabíamos. Mas havíamos selecionado um mutante. Você, professor Borena, sabe muito bem, da UFV mutante. E essa UFV mutante, que eu vou contar essa história, ela foi o primeiro carro-chefe para introduzir a soja acima da latitude próximo de 20, que é a região de Uberaba, vamos para que vocês conhecem, para o norte. Então ela foi para Goiás, foi para Bahia, para Mato Grosso
E começou a expansão muito rápida, inclusive em muitas áreas de Minas Gerais. Mas todos sabíamos que não ia continuar. Aí que veio então a história do Dr. Shiro Miyazaki e o Dr. Romeu Kiel, com uma necessidade de expandir soja no inverno no Vale do Paraíba, em São Paulo, porque lá até hoje, né, conheço muito bem a região, é uma grande região de pecuária leiteira e não tinha uma alternativa proteica para alimentação. Então, ao testar um banco genético que o Instituto Agronômico havia testado, apareceram algumas plantas que já haviam ocorrido mutações, que eles não sabiam nem a gente. Bom, isso foi o marco inicial. Mas aconteceu também um fato interessante, que o Romeu Afonso de Souza aqui, o meu grande amigo, Dr. Romeu, ele estava nos Estados Unidos estudando com Hartwig. E o Dr. Hartwig, da Universidade de Mississippi, acreditava também muito que esse período juvenil longo, né, que nós não sabíamos que era período juvenil longo, ele foi proposto esse nome depois, que ao introduzir no Brasil, seria o sucesso. O que quase ninguém sabe, que eu vou contar agora, e o Dr. Athol, né, está no céu, sabe muito bem. Os cruzamentos básicos com esse período juvenil longo havia sido feito em Viçosa. A nossa matriz dos cruzamentos foi feita em Viçosa. Como nós não tínhamos condições, recurso financeiro, pessoal, tecnologia para expandir esse material, e eu comecei a trabalhar com esse material aqui, foi encaminhado ao Instituto Agronômico de Campinas. Foi onde o Dr. Romeu Kiel, mais o Dr. Shiro Miyazaki e sua equipe, fizeram novas hibridações que surgiu a primeira variedade para o cerrado chamado Doco. Então, graças a esse período juvenil longo, permitiu que a soja hoje fosse plantada em qualquer parte do mundo, desde que a temperatura média seja acima de 10 graus centígrados, Muito no interessante essa sentido história. de paralisar o crescimento, mas a parte vegetativa, lógico, de 17 graus até 35 graus. Muito interessante essa história e esse relato, porque muita gente realmente desconhece isso. Quando jovem, professor Tunil, eu acredito que o senhor tenha escutado que o Brasil seria o celeiro do mundo, mas quando jovem, o Brasil importava muitos alimentos. E isso foi propalado durante muitos anos e nada de acontecer do Brasil se tornar celeiro do mundo, até que um dia, de fato, isso aconteceu. Como que o senhor viu isso? Exatamente. Esse é um outro aspecto extremamente importante, porque sempre tem alguém com uma, digamos aí, providência talvez chamada divina, que tem uma visão do futuro. E graças ao Dr. Will Cox, Dr. Kiel Hinson, da Universidade de Gainesville, Flórida, Dr. Hartwig, da Mississippi State University, mesmo o Dr. James Wilcox, meu orientador, e outros grupos, acreditavam que no futuro teria que ser algum lugar diferente dos Estados Unidos para a produção de alimentos. Isso há muito tempo, sabe que a população humana está expandindo rapidamente. Onde produzir alimento? Os Estados Unidos, eu conheço muito bem os Estados Unidos, é uma área extremamente produtiva, de clima extremamente variável, e tem um dos maiores desertos do mundo, mas tem também um dos maiores solos férteis do mundo. Embora a soja esteja expandindo no solo pobre, eles já sabiam na década de 50, 60, que o futuro seria o Brasil. E como eu era um jovem aprendiz, assimilei essa ideia. O Brasil será o futuro. O futuro nosso, digamos, é o Brasil. E que o Brasil será o celeiro do mundo. Eu conscientizei, aí dediquei a minha vida toda à produção de proteína vegetal, que é no caso da soja. Não? Muito interessante. Hoje o Brasil é o maior produtor e exportador de soja. Nossa soja produz mais, nossa soja tem maior teor de óleo e proteína. Sabendo que o senhor tem uma grande contribuição para isso, como o senhor se sente? Na verdade, o Brasil nosso aqui, com esse potencial desse tamanho, com a produtividade tão elevada, que nunca era nem no sonho possível, isso foi graças, talvez, à conscientização de um grupo de pesquisadores que trabalhava comigo. Entre eles, eu não posso deixar de citar o nosso amigo, o professor Borém, que eu tenho profundo respeito, profundo conhecimento,
E eu sempre digo, nós sozinhos, por mais importante que seja, mais rico que seja financeiramente, eu sempre falo, a pessoa é rica, tem tudo na vida, mas quem que produz o alimento dele? Quem que faz o almoço? Quem que arruma o quarto para ele dormir? Então, essa aprendizagem da sociedade, de pessoas como o professor Borém, professor Múcio Silva Reis, professor Carlos Sediama, assim por diante, nós éramos uma equipe de 17. Então, a conscientização do potencial do Brasil fez com que nós investíssemos todos os conhecimentos. E eu vou colocar uma ressalvazinha aqui, professor Borém, que é interessante. Nós não tínhamos conhecimento científico para expandir a soja. O que aconteceu com o desenvolvimento da variedade de soja PG-Geneu longo é um fato muito diferente do conhecimento das condições física, química do solo, potencial do genético para ser explorado na presença do alumínio, é tudo diferente. E graças a uma equipe, por exemplo, o professor Novaes, grande autoridade em química do solo, o professor Leovando Marciano da Costa, grande autoridade em física do solo. Aliás, o que hoje está no Cerrado, que nós chamamos de sistema de plantio direto, embora na história foi iniciada no Paraná e Ponta Grossa, já na década de 80, havíamos um grande projeto do professor Leovando Marciano, professor Borém, assim por diante, trabalhando sobre o sistema de plantio direto, porque o professor Leovando acreditava, e acredita até hoje, que o manejo intensivo do solo, na forma convencional, da forma que estava sendo utilizada para a região subtropical, não seria a melhor para a região tropical. E hoje, 95%, digamos, ou mais, é o plantio direto. Isso foi graças, então, a uma equipe de pesquisadores de diferentes áreas que construiu esse legado que nós temos, que hoje somos o primeiro país do mundo e vamos ficar por muito tempo. E sozinho, realmente, não somos ninguém. Temos que trabalhar em equipe. Visto que o senhor contribuiu para o desenvolvimento de aproximadamente 150 variedades de soja, o que o senhor teria feito de diferente olhando para trás? Essa é uma pergunta excelente, excelente mesmo. Mesmo porque, se eu pudesse voltar um dia ao passado, teria feito das formas que aconteceu. E um dia eu vou contar uma história que eu fiquei de contar para o professor Joenes, que foi chefe do departamento, um grande amigo meu até hoje, não deixe de me cumprimentar, mesmo que seja de longe. E essas grandes pessoas, um dia nós estávamos indo para um dia de campo em Capinópolis. 2 veículos, umas 8 pessoas de prelecionista, mais os 2 motoristas, mais as pessoas que estavam em Capinópolis. E esse dia de campo era mais ou menos para 700 mil pessoas. Você lembra muito bem desse dia de campo. Aí eu estava extremamente esgotado de tanto dedicar na soja. Eu falei, professor Joana, eu estou tão cansado que eu não sei se eu vou poder falar da forma que eu gostaria, apresentar da forma que eu gostaria, desse conhecimento dessa equipe, toda nós que tem nesses 2K, lá no dia de campo. O professor Borém, desculpe, o professor Joano me disse algo que eu nunca esqueci da minha vida. Professor Tunel, com todo respeito, alguém pediu para fazer o que você está fazendo? Você faz por sua conta própria. Nós aqui da administração, ninguém está pedindo isso. Na hora, professor Borém, eu desmaiei. Força de expressão, lógico, né? Falei, mas o que eu estou fazendo aqui então? Passado algum tempo de reflexão, eu entendi perfeitamente a mensagem do professor Joana. Nós estamos aqui para servir, para participar, para ter uma amizade com a sociedade. Cada um dedica da forma que ele pode, do que ele quer, do que ele sente bem. E eu estava fazendo isso, mas não estava reconhecendo o meu esforço para mim, e eu sentia, de repente, fisicamente cansado. Mas, depois do que ele me disse, nunca mais senti cansaço, porque o emocional é muito mais forte do que o físico. Você vence pelo emocional e não pelo físico.
Então esse é um grande detalhe da minha vida que eu nunca mais esqueço. E outra lembrança, professor Boré, não sei se está assim, mais para frente nós vamos lembrar, vou ter que contar um fato interessante. Eu nunca fui líder, nunca fui coordenador, nunca existiu na época um programa de melhoramento de soja, nunca existiu uma coordenação do programa de melhoramento da soja por escrito. Nunca existiu. Mas como, Tonel, que você chegou a isso? Foi devido de eu sentir a necessidade de participar, uma vez que havia alguém, que eram os meus orientadores, o professor Kliba na área científica, eu nunca esqueço, o professor Ethel, a ideia do Dr. Hartwig, que tinha uma esperança muito grande, Wilcox, assim por diante, Kiel Hinson. Então, esses grandes cientistas americanos, já que estão dizendo, já que estão sentindo da possibilidade, do potencial, eu me fazia tudo que eu podia. E como não podia fazer sozinho, que foi pedindo a administração, e graças a Deus eu recebi a atenção dos administradores. Esse foi outro grande apoio que eu tive. Nenhum dos grandes chefes de departamento, diretor de centro, reitor, vice-reitor, diretor da FUNAB, nunca, professor Boré, me negaram de dar um apoio, mesmo que na época nós não tínhamos dinheiro, não tinha recurso, não tinha pessoal. Nós éramos dedicados ao quê? Contratado para quê? Ensino. Não para fazer uma atividade diferente. Então hoje, se me chamam que eu fui coordenador, que eu era o líder, na minha cabeça isso não existe. Eu apenas era um participante que deu certo. E eu tenho no final sugestões para o futuro. Ótimo. Mas eu me lembro muito bem que essa liderança natural que existia, mesmo que não de forma estabelecida no papel, Nunca existiu. nos conduziu ao sucesso do programa de melhoramento, com o desenvolvimento de muitas variedades, de trabalho colaborativo, de extensão, levando conhecimento ao produtor. Época de plantio, profundidade de plantio, germinação, época de colheita, o que você imaginar, nós temos, e temos as publicações que todos nós conhecemos, né? A história do Brasil está em vários livros que nós sabemos. Caminhando para o final, professor Tunil, eu gostaria de saber se o senhor pode deixar uma mensagem para os jovens, especialmente aqueles jovens melhoristas que vão estar desenvolvendo as novas variedades de soja, de feijão, de arroz, de trigo, de milho no futuro. Quanto à minha opinião, que vou passar para vocês, eu refleti nessa pergunta e vou ler, principalmente porque eu quero que vocês assimilem bem a linguagem e não haja uma forma errônea de interpretação. Então, vocês me desculpem essa leitura. O que eu deixo como uma lembrança, uma recordação desse nosso evento que tivemos hoje com o professor Boré. Assimilar muito bem os ensinamentos dos professores, palestrantes, as opiniões dos colegas e amigos sobre os objetivos do curso ou o assunto que você está participando. Ouvir com atenção e analisar os aspectos sociais, econômicos e os progressos científicos que estão acontecendo. E, resumidamente, mais um, apresentar novos empreendimentos e propor a realização do que está sentindo que tem que ser feito, objetivando o bem-estar de si próprio e da sociedade e do país. Meu muito obrigado por vocês. É apenas um conselho que eu participei durante a minha vida. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!